Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje referente à estrutura atômica. Então, na aula de hoje, nós iremos conhecer um pouco mais, ou melhor, intimamente, o átomo, que se refere ao núcleo e à eletrosfera. O conteúdo que está programado para a nossa aula de hoje é o conceito atual do átomo, que é o núcleo e a eletrosfera, as partículas subatômicas fundamentais, prótons, nêutrons e elétrons, aprender a fazer a identificação dos átomos, cujo eles são identificados pelo número atômico, e iremos conhecer também o número de massa, aprender como se faz a representação de um nuclídeo, saber quais são os tipos de nuclídeos existentes, os isótopos, isóbaros e isótonos, e conhecer os íons. Finalizando a aula, estudar um pouco mais sobre a eletrosfera e aprender a fazer a distribuição eletrônica. Quer saber mais especificamente isso comigo? Então, chegue junto e vamos aprender um pouco mais sobre a estrutura atômica. Conceito atual do átomo. O átomo, atualmente, ele é representado por duas regiões distintas, o núcleo e a eletrosfera. O núcleo é a região central do átomo, muito pequena e de carga positiva devido aos prótons. Além disso, no núcleo contém cerca de 200 partículas, que são os núcleons, e as partículas fundamentais são o próton e o nêutron. Além disso, o núcleo concentra 99,99% de toda a massa do átomo, porque a massa do elétron é desprezível. Na eletrosfera, é a região onde ocupa o maior volume do átomo, que é cerca de 99,99% de todo esse volume, e ainda é a região onde contém os elétrons, que ocupam os estados de energia, os orbitais, subníveis e níveis de energia, que isso vai ser muito importante na distribuição eletrônica. Por exemplo, observe o elemento químico lítio, representado pelo L maiúsculo e o I minúsculo, cujo seu número atômico é igual a 3. O que isso significa dizer? Significa dizer que ele tem 3 prótons no núcleo, mas vamos observar isso se é verdade. No núcleo do átomo de lítio, essas esferas vermelhas representam o número de prótons, então tem 1, 2, 3 prótons. Os nêutrons, que é outra partícula fundamental existente no núcleo, estão representados pela esfera azul. Então, tem 1, 2, 3, 4 nêutrons. Quanto aos elétrons, observe que na eletrosfera tem o nível 1, na qual tem 2 elétrons, e no nível 2 tem 1 elétron. Então, o átomo de lítio ele tem 3 elétrons. O que a gente pode observar interessante? Que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Ou seja, se o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas, é porque o átomo ele é neutro, ele é eletricamente neutro. Então, sempre que o número de prótons for igual ao número de elétrons, o átomo ele é eletricamente neutro. Outra informação muito importante é quanto ao diâmetro do átomo e diâmetro do núcleo, quando comparado um com o outro. Então, o diâmetro do átomo é cerca de 10.000 vezes o diâmetro do núcleo. Então, essa informação é bastante importante porque a gente consegue comprovar que o núcleo realmente é muito pequeno quando comparado com o átomo total. Nessa tabela, contém as informações importantes sobre o elétron, sobre o próton e sobre o nêutron, e ainda os seus respectivos descobridores para que a gente possa estar relembrando cada um deles. O primeiro é o elétron, na qual o descobridor é Joseph John Thomson, que foi descoberto em 1897. A segunda partícula é o próton, que foi descoberto por Ernest Rutherford em 1919. E a última partícula subatômica fundamental é o nêutron, descoberto por Chadwick em 1932. Vamos olhar agora como é que é feita a simbologia dessas 3 partículas. O elétron ele é representado por esse E minúsculo com o sinal de menos subscrito. O próton representado pelo P maiúsculo e o nêutron pelo N maiúsculo. No entanto, podemos representar o próton também pelo Z maiúsculo. Comparando as massas, tem-se as massas em gramas do elétron, próton e nêutron, mas vamos destacar a massa em unidades de massa atômica, para que a gente possa fazer uma comparação mais evidente.
Note que a massa do elétron em unidade de massa atômica, representado por U, a gente vai ver isso posteriormente, quando chegarmos em cálculos estequiométricos, que a massa do elétron é 0,00055, enquanto a do próton é 1,0073 e o do nêutron 1,0087. Então, quando se compara a massa do próton em nêutron com a do elétron, observe que a massa do elétron ela é praticamente desprezível, por isso que ela não é considerada no número de massa. Quanto à carga elétrica absoluta, tanto do elétron quanto do próton são iguais, 1,6022 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. A diferença é no sinal, que o elétron tem carga negativa e o próton tem carga positiva. E o nêutron ele é neutro, ou seja, não tem carga elétrica, por isso é igual a zero. A carga relativa, que é o que comumente utilizamos no nosso estudo, do elétron é menos 1, do próton é mais 1 e do nêutron é 0. Então, sabendo sobre essas três partículas subatômicas fundamentais, podemos então agora fazer a identificação dos átomos. E os átomos eles são identificados pelo número atômico. Mas o que é número atômico? O número atômico, representado pela letra Z maiúscula, refere-se ao número de prótons existentes no núcleo de um átomo. Por exemplo, nessa tabela contém a descrição do elemento químico carbono, oxigênio, cloro e ouro. O carbono ele tem número atômico igual a 6, então são 6 prótons no núcleo. Oxigênio, número atômico 8, então são 8 prótons no núcleo. O cloro tem número atômico 17, então são 17 prótons no núcleo. E o ouro tem 79 prótons no núcleo. Observe ainda que quando o elemento químico, ou o átomo, melhor dizendo, ele está neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Se isso é verdade, então o carbono, quando ele está neutro, ele tem 6 elétrons, o oxigênio tem 8, o cloro tem 17 e o ouro tem 79. Número de massa. O número de massa refere-se à soma dos números de prótons e de nêutrons existentes num átomo, ou seja, o número de massa é a soma das partículas subatômicas do núcleo. E matematicamente é representado por A igual a Z mais N, onde o A é o número de massa, o Z é o número de prótons e o N é o número de nêutrons. Mas essa equação também pode ser reorganizada para encontrarmos o número de nêutrons, na qual é o número de massa menos o número de prótons. Por exemplo, um átomo de sódio contém 11 prótons, 12 nêutrons e 11 elétrons. Pergunta-se, qual o seu número de massa? Ora, sabemos que o número de massa ele é dado pela soma do número de prótons mais o número de nêutrons. O número de prótons é igual a 11 e o número de nêutrons é igual a 12. Portanto, o número de massa do átomo de sódio é igual a 23. Sabendo disso, já podemos então fazer a representação de um nuclídeo. E o que é um nuclídeo? O nuclídeo nada mais é do que um elemento químico. Então, nessa representação, tem-se que o E representa o símbolo do elemento químico, o A ele representa o número de massa e o Z representa o número de prótons. Então, comumente, vamos fazer a representação de um elemento químico dessa maneira. Claro que isso também pode ser visto desse outro modelo do lado direito, onde o número de massa está representado no canto superior direito ao símbolo do elemento químico. No entanto, onde está localizado o A, comumente é representado a carga positiva ou negativa de um íon. Por exemplo, tem-se o carbono e o oxigênio. Observe a representação deles. Tem o C, que representa o elemento químico, carbono. O 6 representa o número de prótons que o átomo de carbono tem. E 12 refere-se ao seu número de massa. Então, podemos colocar o número de massa igual a 12. E o número de prótons, o Z ou o P, você escolhe, igual a 6. Do átomo de oxigênio. Então, o O maiúsculo representa o elemento químico oxigênio. Note que o átomo de oxigênio contém 8 prótons no núcleo e o seu número de massa é igual a 16. Então, o número de massa igual a 16.
e o número de prótons igual a 8. Mas, se porventura quiséssemos encontrar o número de nêutrons, utilizaríamos a seguinte relação. O número de nêutrons é igual ao número de massa menos o número de prótons, que acabamos de aprender, que vai ser igual a 12 menos 6 igual a 6. Então, este átomo de carbono contém 6 nêutrons. E o oxigênio, número de nêutrons igual ao número de massa menos o número de prótons, que vai ser igual a 16 menos 8. Este átomo de oxigênio vai conter 8 nêutrons. Já sabendo disso, podemos então conhecer os tipos de nuclídeos que existem, que são os isótopos, isóbaros e isótonos. Os isótopos, na qual dei um destaque para a letra P da palavra isótopos, que significa dizer que são os átomos com o mesmo número de prótons, porém diferentes números de massa. Se isso é verdade, então os isótopos eles pertencem ao mesmo elemento químico. Exemplo, observe os isótopos de oxigênio. Os isótopos de oxigênio são 3. Observe o número de massa 16, número de massa 17, número de massa 18. Então são chamados respectivamente de oxigênio 16, oxigênio 17, oxigênio 18. E esses isótopos eles se diferenciam através do número de nêutrons. O oxigênio 16 contém 8 nêutrons no núcleo, o oxigênio 17 contém 9 e o oxigênio 18 contém 10 nêutrons no núcleo. Outro exemplo, tem-se os isótopos de hidrogênio, na qual já recebe um nome mais particular. Quando o hidrogênio contém número de massa igual a 1, ele é chamado de prótio, número de massa 2 é chamado de deutério, número de massa 3 é chamado de trítio. E o trítio, para quem já assistiu o filme do Homem-Aranha, na parte na qual o Dr. Octopus ele se torna inimigo do Homem-Aranha, ele tenta controlar num dos experimentos o trítio com aquelas garras. Então ali é o trítio, porque ele é bastante instável, então bastante energético, tá? Quanto à abundância, o hidrogênio prótio ele é o mais abundante na natureza, observe que é acima de 99%, e o trítio ele é o menos abundante, então ele é muito raro. Na Terra o que se conhece é que existe 10 elevado a menos 15% dele, então uma quantidade muito pequena. Quanto às representações, o prótio representado pelo H, o deutério por um D maiúsculo e o trítio por um T maiúsculo. E a representação das fórmulas da água, dependendo do tipo de isótopo de hidrogênio, são essas representações. Os isóbaros. Observe que os isóbaros, dei um destaque aqui para a letra A, para indicar que eles apresentam o mesmo número de massa, porém diferentes números atômicos, ou seja, os isóbaros eles pertencem a elementos químicos diferentes. Exemplo disso, podemos observar no cálcio, que é representado pelo C maiúsculo e o A minúsculo, e o potássio representado pelo K maiúsculo. Observamos que o número de massa de ambos os elementos químicos, ou átomos em questão, iguais a 40, então são isóbaros. E note que o número de prótons são diferentes, do cálcio é 20 e do potássio 19. Um outro exemplo refere-se à comparação de um isótopo do átomo de cálcio, que é o cálcio 42, que ele apresenta o mesmo número de massa do escândio, que é o mesmo número de massa do titânio, porém pertence a elementos químicos diferentes, então eles são isóbaros. E ainda os isótonos, na qual o N ele recebeu um destaque para indicar que os isótonos apresentam o mesmo número de nêutrons, porém diferentes números de massa e números atômicos, o que corresponde a elementos químicos diferentes. A exemplo disso, tem-se o átomo de cloro e o átomo de cálcio. Cloro representado com C maiúsculo e L minúsculo. Observe que o número de massa dele é 37 e o do cálcio é 40. E o número atômico do cloro é 17 e o número atômico do cálcio é 20. Tá, professor, mas como é que a gente vai saber o número de nêutrons de cada um? Certo, para saber o número de nêutrons de cada um, vamos colocar uma linha aqui embaixo, basta subtrair o número de massa, que é 37, menos o número de prótons, que é 17, que o número de nêutrons vai ser igual a 20. Mesma coisa acontece com o átomo de cálcio. Subtrai o número de massa, que é 40, menos 20, que é o número de prótons, então o número de nêutrons do cálcio também vai ser igual a 20. Tá? Lembrando,
número de nêutrons é igual ao número de massa menos o número de prótons.